Vespianos, eu me chamo Carla, sou estudante do 2º ano de Pedagogia do Polo de Jales e eu tô aqui hoje para apresentar para você o nosso 3º projeto integrador. A proposta da Univesp para esse semestre é a utilização de brincadeiras e jogos no auxílio à alfabetização. Com a ajuda da professora Célia Preto, professora do 2º ano da Escola José Teixeira do Amaral, na cidade de Urânia, onde nós aplicaríamos o projeto, tínhamos feito o levantamento dos problemas e dificuldades encontrados na sala de aula. Mas aí surgiu o coronavírus e com ele a suspensão das aulas. Essa nova realidade nos fez então seguir por outro caminho. Foi aí que nós conhecemos o homeschooling, uma prática que surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e depois acabou se espalhando por alguns países da Europa. O seu idealizador, o professor John Walsh, acreditava que a criança se desenvolveria melhor longe da formalidade da sala de aula. A possibilidade de ter os filhos por perto, flexibilizando os horários, evitando salas superlotadas e até mesmo o bullying, agradou alguns pais que também poderiam evitar a influência de outras práticas religiosas na criação dos seus filhos. Era só organizar um plano de ensino e entregar aos conselhos regionais de educação. Seguindo por essa linha, pensamos em adaptar o projeto para esse período de isolamento social, onde os pais, que agora estariam em casa, pudessem produzir um jogo educativo usando os materiais que eles tivessem em casa mesmo, ajudando o desenvolvimento dos seus filhos nas atividades escolares. Nasceu então o Alfabetizar Brincando em Tempos de Pandemia, o nosso projeto integrador. Sejam bem-vindos a ele. Olá pessoal, meu nome é Regiane, também estou no 2º ano de Pedagogia da Univesp. Vou falar com vocês um pouquinho sobre a introdução do nosso projeto integrador 3. Além de todos os desafios que já existem no dia a dia, em sala de aula, este ano existe um fator mais agravante, que é a pandemia do Covid-19, que fez todo o planeta parar. As escolas no Brasil, elas estão fechadas por tempo indeterminado. E os alunos, os pais, os professores estão vivenciando uma realidade bastante complexa, que é ensinar e aprender à distância. Neste período, torna-se ainda mais importante o desenvolvimento das atividades lúdicas, utilizar métodos que façam com que os alunos brinquem e aprendam ao mesmo tempo. Os professores têm o desafio de se comunicar de forma clara com os pais, para que estes possam transmitir aos alunos as informações necessárias para que o aprendizado se consolide. Será necessário muito empenho dos professores e dos pais para que essa interação resulte no desenvolvimento do aluno, levando em consideração a nova rotina das crianças, porque as atividades precisam prender a atenção desses alunos. Então, a aplicação das atividades lúdicas é muito importante para que a criança aprenda brincando. Sou a Leila, aluna do 2º ano de Pedagogia da Univesp. Estou aqui para falar sobre os objetivos do nosso projeto integrador 3, que é sensibilizar e conscientizar os adultos responsáveis pelas crianças sobre a importância de seu papel na alfabetização deles, principalmente nessa época de pandemia, onde as escolas estão fechadas e eles estão tendo que estudar em casa. Os jogos e brincadeiras têm um papel muito importante. Então, a gente vem aqui para poder estar tentando criar e preparar, organizar atividades que eles possam fazer em casa, junto com a família, ajudando e estimulando, assim, a sua alfabetização. Olá, sou a Luana, estou no 2º ano do curso de Pedagogia. Vim falar um pouquinho com vocês a respeito da justificativa do nosso projeto integrador. Neste trabalho, apresentamos materiais de apoio aos pais e professores neste período de isolamento social. Com a necessidade desse afastamento social, estão sendo realizadas aulas online e com isso surgiu uma grande demanda de atividades de ensino à distância. Sabemos que os jogos e brincadeiras deixam um ensino mais interessante para as crianças
e acabam facilitando para os pais e professores no momento de ensinar também. Portanto, o foco da nossa pesquisa é desenvolver atividades de alfabetização por meio de brincadeiras que podem ser realizadas com a ajuda de pessoas que estão no mesmo ambiente das crianças. Desta maneira, esperamos contribuir com o tema, criando uma ligação mais prazerosa entre os professores, os pais e os alunos. Olá, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica do Projeto Integrador 3. Bom, nós sabemos que o Covid-19 começou lá em Wuhan, na China, e que rapidamente se esparramou pelo mundo todo. A Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março deste ano agora, decretou o estado de pandemia. E com a chegada do vírus ao nosso país, o governador do estado de São Paulo decretou que a partir de 23 de março as aulas fossem interrompidas. Os alunos tiveram as suas férias antecipadas, feriados antecipados, mas chegou um momento que eles teriam que aprender em casa. E aquilo que era tão debatido e tão questionado, como o homeschool, passou a ser a única escolha para que eles pudessem continuar aprendendo. Pais e professores começaram a se desdobrar e fazer coisas que jamais pensaram fazer para poder ensinar os alunos. Professores viraram youtubers, criaram canais, fazem 1001 artimanhas para que a educação possa chegar aos alunos. Nós temos só nos anos iniciais, segundo o censo do INEP de 2019, mais de 5.400.000 alunos matriculados, E nós não podemos deixar eles desamparados. Segundo a Unesco, lá em 1999 ainda, disse que a alfabetização é um dos pilares para que outras habilidades possam ser desenvolvidas pelos alunos. Piaget, no ano de 70, já fazia estudos psicológicos que utilizavam jogos juntando com a alfabetização. Campos, em 2005, disse que os jogos, dependendo de como são conduzidos, eles estimulam os esquemas do conhecimento, como observar, identificar, comparar e classificar. E Luna, em 2008, disse que o sujeito reage à perturbação, visando a reequilibração do seu sistema. Ou seja, as aulas, usando jogos em casa, elas se tornam mais atrativas. Porque como prender a atenção de um aluno de 7, 8 anos, com o pai e a mãe falando? É sempre mais difícil. Nós vimos nas disciplinas de alfabetização e letramento, e nas disciplinas de arte e música na educação, a importância do ensinar e de como ensinar na primeira disciplina, e na disciplina de arte e música, como utilizar o lúdico para que essas crianças possam ser tocadas, para que esse ensino possa chegar de foco, no foco e como elas precisam. Tá bom? E eu fico por aqui. Obrigado. Meu nome é Karina, sou aluna do 2º ano da Univesp de Pedagogia e vou falar um pouquinho para vocês a respeito da metodologia e das considerações finais do nosso projeto integrador. Então, a nossa metodologia, que construiu o nosso projeto, ela traz como uma estrutura de jogo que a gente denominou como roleta das sílabas, que tem como objetivo principal fazer parte de um apoio do processo de alfabetização. Então, a construção dessa roleta, das cartelas que compõem o jogo, permite que as crianças, que as famílias consigam, de uma maneira geral, exteriorizar suas emoções, estimular a criatividade, a imaginação, o raciocínio lógico, a concentração e até mesmo porque, não desconsiderando, a administração de conflitos que é tão falado aí nas mídias e nas redes sociais. Dessa forma, a nossa proposta foi criar uma estrutura de jogo com materiais disponíveis e de fácil acesso às famílias, de materiais que a gente consegue encontrar em casa, lápis, caneta, papelão, enfim. E nós construímos a roleta das sílabas utilizando um papelão rígido, a princípio como molde, uma tampa de panela, encapamos e nas extremidades a gente utilizou as sílabas de maneira aleatória, o Rá, o Lê, o Si, enfim, de material de EVA, feito de canetinha, fixamos na extremidade como se fosse um relógio e ao centro um ponteiro, fixado com um alfinete para permitir um giro sem trava ali para que pudesse já pontuar as sílabas dessa roleta. Pensando nisso, e pensando no processo inicial de alfabetização, a gente formulou as fichinhas
compostas apenas por palavras simples, né, com 2 sílabas, e é claro que a posterior isso daí pode evoluir para palavras mais complexas, e também num primeiro momento que essa fichinha, ela tivesse como início completar as sílabas que foram pontuadas na roleta, tá? Como que aconteceu a aplicação desse joguinho? A aplicação ela aconteceu de uma forma coletiva e depois um momento. Então a gente pôde prever que a roleta das sílabas ela pode ser tanto utilizada como um jogo, estimulando uma competitividade sadia, né? Lembrando que a competitividade ela faz parte da vida, né? O perder e o ganhar faz parte da vida, então a gente considerou isso daí muito importante, considerando também, né, que a gente tem que despertar na criança que sempre existem novas oportunidades. E também a roleta ela foi trabalhada de uma forma individual, como apoio mesmo, ali mãe e filho, irmãozinho mais velho e filho, para auxiliar de uma forma bastante divertida e lúdica a construção das palavras. Fo. Tá bom. Fo. Eu vou colocar Folha. Folha, isso mesmo. Vamos fazer um de cada vez, tá? Tá, então vai, sua vez. Tá. Gá. Galo. Galo? Não, aí é gago. Tá bom. Mas existe também. Galo. Mas tem galo. Lê direitinho que você vai achar. Galo. Não. Galo. Não. Deixa eu ver. Vou um galo. Achei! Achou? Isso mesmo. Daqui a pouco, agora é sua vez. Então, sua vez. Minha vez. Em relação aos nossos resultados, né, a partir das nossas reflexões e experiências iniciada nesse projeto, nesse trabalho, a gente pôde concluir que a atividade da construção ativa de jogos educativos, ela possibilita às crianças essa possibilidade do exercício de criatividade, da tomada de decisões, de experimentar situações novas de aprendizagem, trazendo uma contribuição bastante positiva na formação dele como cidadão. Os resultados obtidos, eles foram muito positivos porque a gente conseguiu atingir os nossos objetivos iniciais, né? Como criar, preparar, organizar atividades de apoio para auxiliar nesse processo de alfabetização durante o período de isolamento e distanciamento temporário, fruto da epidemia pelo Covid. Nós acreditamos que essa atitude, esse compromisso, essa disponibilidade dos familiares em desaprender, em desconstruir, em aprender e reconstruir novamente, né, junto com os seus, no sentido de favorecer esse processo de ensino-aprendizagem, ele seja o maior legado para a construção e para a educação, né, que essa pandemia pôde nos proporcionar. Dessa forma, o nosso muito obrigado, #Fique em Casa, todos pela educação. Um grande beijo.